Agora esta chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está fazendo anotações. Peraí. Eita. Vamos lá. Então, vamos lá? Vamos lá. Vamos continuar os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque Jesus sempre dá um motivo para nós, né? Ele dá uma razão para desenvolvermos alguma virtude. Essa é a grande psicologia de Jesus. Para obterdes misericórdia, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, essa fala de Jesus, né, que está aí no Sermão da Montanha, ela reflete essa psicologia incrível, né, do nosso mestre, que ele estimula a nossa vontade. Ele estimula a nossa vontade, porque a nossa vontade, para que ela se movimente, ela precisa de um interesse, de ter uma razão para fazer algo. Ela precisa de um centro de interesse. E é por essa razão que a maioria de nós temos uma vontade muito frágil, porque o nosso centro de interesse não está verdadeiramente no trabalho com Jesus. Nós falamos, mas isso não é real. E é por essa razão que muitos de nós acabamos cansados, acabamos muitas vezes encontrando argumentos para procrastinarmos o trabalho que precisa ser feito. Então, Jesus, ele cria em nós um centro de interesse. Então, ele diz assim, se você for misericordioso, você vai, quando você precisar, você também terá a misericórdia a seu favor. Então, ele nos dá um motivo. Bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Então, se você quer ver Deus, você tem que ter o coração puro, né? Então, ele dá para nós razão, motivo. Veja, quando a pessoa, ela por exemplo, no trabalho, né? Nós somos motivados a levantar cedo, né? A chegar no horário, a sair no horário. Se o patrão pede para fazer hora extra, nós vamos fazer. Por quê? Porque nós temos um interesse. Nosso interesse é receber o salário, não é? Receber o salário. Então, a questão, por que que no trabalho espírita, ou no trabalho com Jesus, no trabalho cristão, nós vemos tanta dificuldade, tantas, vamos dizer assim, tantos argumentos para a pessoa deixar para amanhã. Ah, eu não pude ir porque chegou visita. Mas no seu trabalho, você não vai falar, eu não fui trabalhar porque chegou visita. Você vai falar isso? Não vai falar, né? Então, se é uma coisa que é do nosso interesse, a nossa vontade, ela se movimenta. E ela não se submete à lógica, né? Então, é preciso ter interesse mesmo, né? E aí, nós vamos falar hoje do item 16, a indulgência.
E é interessante que esse texto, ele é dirigido especificamente aos espíritas. Aos espíritas. Então, o que é que significa a palavra indulgência? In significa dentro. Dulcere, né? Doce. Ser doce por dentro. Não é? E é interessante que eles dão uma dica para nós aqui no texto. Né? Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Então, a indulgência, ela está como um dos pilares da prática da caridade, né? Como a entendia Jesus. Então, a caridade é a reunião de três atitudes nobres, que são benevolência para com todos, benevolere, a vontade do bem, quer dizer, movimentar o bem na direção, movimentar a vontade na direção do bem para com todos. Normalmente, nós desejamos o bem para os nossos familiares, para as pessoas da nossa religião, né? Aqueles que nós amamos. Então, é natural isso. Mas a benevolência que Jesus fala, que está como um dos pilares, uma atitude nobre, né? Que é uma realização de um valor nobre. Então, a benevolência é desejar esse bem para todos, para qualquer pessoa, né? O que definitivamente não é uma coisa fácil, não é? Então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. Então, diante da imperfeição do outro, você tem que ser doce, sentimento doce e fraternal, né? Mas normalmente nós somos amargos. Nós falamos dos defeitos dos outros companheiros, ou seja lá quem for, né? As imperfeições, sempre de uma forma amarga, pesada, quando deveríamos olhar para essas imperfeições, porque são imperfeições, nós reconhecemos que são, porque ninguém é cego, está olhando, está enxergando, mas de uma forma doce e fraternal, que é a indulgência. É isso que Jesus está falando. Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, né? Então, as três atitudes nobres, né? Atitude é a realização do valor mais profundo que uma pessoa possa fazer. Chama-se valor de atitude. Então, essas três atitudes, né? Benevolência, indulgência e perdão. Veja que a atitude, ela lembra movimento, né? Ela lembra algo que exige esforço, que exige atenção da nossa parte, né? Então, continuando, né, explicando para nós, a indulgência não vê os defeitos de outro. O bom mesmo era não enxergar o mal, né? A verdade é essa. Mas nós enxergamos, até por uma razão muito simples, porque nós temos esse mal dentro de nós. Então, nós enxergamos.
Mas se nós enxergamos o mal no outro, ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Principalmente isso, né? Divulgar o defeito do outro, né? Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência, né? Malevolência é o contrário da benevolência, né? Mal, né? Com L aqui, tá vendo? Mal, o substantivo mal mesmo, né? Então, desejar o mal para o outro. E se a malevolência os descobre, né? Então, alguém que é maldoso chega e vai falar do defeito de outra pessoa, o que é que a pessoa indulgente faz, né? Tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que, com a aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Vejamos isso aqui, né? É muito comum, né? Mesmo, principalmente quando nos reunimos em torno de uma mesa. Eu sempre digo que a mesa das refeições, ela é uma mesa mediúnica, porque a mediunidade, ela está absolutamente ligada com o nosso sistema metabólico, né? Então, quando nós estamos em torno de uma mesa comendo, nosso sistema mediúnico ele está todo aberto, todo aberto. E aí, sempre tem alguém para falar algo, né? Então, por isso que a mesa deve ser sagrada. À mesa, né? Quando estivermos à mesa, as conversas não devem girar em torno de política, em torno de problema de família, nada, né? Deve ser realmente um momento sagrado, porque naturalmente, quando alguém começa, vem outro e amplifica aquilo, porque a mediunidade, nós sabemos, ela tem essa característica, né, de potencializar, ela potencializa tudo, do lado bom e do lado ruim. Então, vem um, faz um comentário, puxa, né? Aí o outro vai atenuar a falta, mas ele não atenua de verdade. Então, às vezes, nós vemos assim, tá ali, né, aqueles almoços de domingo, né, nas famílias, em que muitas vezes as noras vão obrigadas na marra, né? Ou os genros vão obrigados, porque é compromisso de família. Então, começa, às vezes, aquela coisinha assim, e quando vai se dar conta, já se gerou um grande problema. As pessoas vão para casa, às vezes passando mal, né? Brigas entre casais, porque alguém falou isso, falou aquilo, e por isso, porque o momento em que estamos nos alimentando, estamos envolvidos, é um momento que a mediunidade está completamente em movimento, o sistema mediúnico está em movimento. Então, aquele que às vezes vem falar assim, não, mas fulana não é assim, fulana é uma pessoa bacana, ela só tem realmente, eu gosto de fulana, mas, né, aí põe o mais, aí vem. Então, por isso que ele fala aqui, ó, essa escusa tem que ser séria, né? Não aquelas que têm só aparência de atenuar a falta. Você tem que realmente, quando está numa situação dessa, em que você é levado, meio que obrigado a fazer algum comentário sobre alguém, que a sua fala seja, você tem que, é importante que nós nos fixemos sempre em algo que nós verdadeiramente, com relação àquela pessoa,
verdadeiramente admiramos. Então, temos que nos apegar naquilo para que o nosso inconsciente não nos entregue, né? Não nos delate, mas nos apegar àquela, àquela característica que nós admiramos na pessoa e falar sobre isso. Né? Falar sobre isso. Agora, definitivamente, isso não é uma coisa fácil, principalmente na família, nas reuniões de família, porque é onde estão as pessoas com maior nível de dificuldade, né? Maior problema. Então, Jesus falou isso, né? Que depois dele, onde estivesse cinco pessoas numa casa, três estariam contra duas, duas contra três. Sogras contra noras, noras contra sogras, e genros contra sogros, e filho contra pai, pai contra filho. Por quê? Qual a causa disso, né? Por que razão, né, nós vivemos esses momentos tão difíceis, especialmente na vida em família? Eu tenho para mim que Jesus nos alertou a respeito disso, né, naquela estranha moral lá, porque depois dele, com a vinda de Jesus, nós adquirimos vamos dizer assim, um débito maior ainda com a lei de Deus, né? Imagina, o Cristo se corporificou entre nós, esteve conosco, veio nos falar pessoalmente. Então, se nós formos fazer uma análise do porquê ele disse em uma casa, ou seja, num lar, né, numa família, estariam uns contra os outros, qual a razão disso, né? Porque antes não era assim. Então, nós vamos ver que antes, nas famílias, na verdade, os laços de famílias, eles não eram fortes, mas eles eram pelo amor, não eram fortes pelo amor, mas eles eram fortalecidos pelo orgulho, né, de classe, de casta, essas coisas. Mas é interessante observar que nos tempos mais antigos, as famílias, elas tinham sempre, os espíritos se agrupavam e eles tinham as mesmas características. Então, se o pai era sapateiro, o filho também era, o neto também era, e aí ia. Mas sempre a mesma profissão, a mesma religião, por muitas gerações. Depois de Jesus, isso começa a mudar, porque começa a reencarnar. Então, essas almas, elas eram almas afins, elas eram afins e cúmplices também das famílias. Tanto que as brigas eram de família com família. Mas dentro das famílias, não era tão comum você encontrar problemas assim, a não ser lá quando havia disputa de poder, mas aí é outra coisa, né? Mas no geral, os espíritos que encarnavam numa família, eles tinham afinidades. Não significa que eram bons, não é isso. As pessoas podem ter afinidade para o mal, né? Tranquilamente. Mas eram almas afins. E depois de Jesus, que veio nos trazer a lei de amor, ele começou a misturar, né? A colocar almas diferentes, que não tinham afinidade, e começaram as brigas. Não é necessariamente almas, talvez logo lá no começo, almas que tivessem débitos entre si, mas elas tinham divergência de ideias, de ideais. Então, Jesus começa essa mistura, como hoje nós vemos a reencarnação entre povos também, né?
está havendo essa troca muito grande. Mas Jesus começa essa mistura justamente para que quem soubesse mais auxiliasse quem sabia menos, mas só que como nós temos o livre-arbítrio, o que acabava acontecendo e acaba acontecendo até hoje, né? As nossas divergências de ideias, as nossa incapacidade de trabalharmos em harmonia começou a gerar entre as pessoas dívidas kármicas, né? Aí, pronto, aí piorou, né? Porque aí, além de renascer aquelas almas que não tinham afinidades, né? Que não eram espíritos afins, ainda por cima, além de não ser afim, ainda tinha lá uma dívida kármica, né? Para resgatar. Então, é por essa razão que nós temos que ter todo cuidado na vida em família, né? Por causa disso. Porque ali estão, na maior parte dos integrantes, aqueles espíritos com os quais nós temos alguma questão ou a resolver, ou a ensinar, ou a aprender, né? Mas provavelmente a afinidade real e verdadeira, ela vai estar no mundo espiritual, né? É isso que eles falam para nós. Por isso a importância da indulgência. E é a isso que o Espiritismo nos convoca, né? Então, a indulgência jamais, quer dizer, a pessoa indulgente, ela é jamais, é nunca, né? Jamais. Jamais se ocupa com os maus atos de outra. Quer dizer, se ocupa, perde tempo, não gasta tempo. Porque o fofoqueiro, para ele fazer uma fofoca e vir contar um negócio para você, né? Ou para a gente contar para o outro, a gente tem que ter gastado um tempo, né? Temos que ter se ocupado com isso. Porque como é que. Porque é uma lei da física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Dois pensamentos também não ocupam o mesmo lugar numa mente. Então, se você está pensando nos maus atos de uma pessoa, naquele exato momento você só está pensando nisso. Você está se ocupando com algo que não é bom, né? Então, como diz o Emmanuel, o mal, né, com L, né, que é o mal substantivo, o mal não merece comentário em tempo algum, nunca. Mas realmente não é muito fácil, né? Então, é um exercício diário, né? E às vezes nós ficamos assim um bom tempo sem incorrer nessa falta, né? Um bom tempo, vamos contando um dia, 2 dias. Aí lá, do nada, um momento de invigilância e a gente escorrega, né? Vem alguém e fala, mas você viu, fulana, né? Olha o que saiu na internet, e a gente vai lá e olha, ainda mais agora com rede, né? Então é isso, né? Ela só vai se ocupar dos maus atos de outro, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Certo? Não faz observações chocantes. Não tem nos lábios censuras. Apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequências se há de tirar das vossas palavras? E isso aqui é um negócio complicadinho, principalmente para quem exerce alguma função de administração, né, que você precisa necessariamente, é seu dever de ofício avaliar conduta de outrem, né? E aí,
mesmo dentro da nossa religião, não é possível que nós não venhamos, assim, avaliar a conduta, ver, né? Prestar atenção, o que aquilo está causando de dano ao bem maior, que é a própria doutrina, né? Mas, ou a pessoa que tem uma função administrativa mesmo, qualquer que seja. E agora imagina quem tem uma função administrativa dentro de uma casa espírita. Problema que essa pessoa tem, né? Porque não é fácil administrar sem se deixar levar por alguma corrente de pensamento, né? Ser lúcido, ter lucidez para olhar, não. Fulano está dizendo isso, isso e isso, mas tem razão até aqui, daqui para cá, não é fácil. Né? Porque administrar significa isso, né? Significa tomar decisão em ambiente de incerteza. Isso que é administrar. Então, o ambiente está incerto e o administrador tem que tomar a decisão. Aí vem um, vem outro, vem dois, vem 10, telefone, WhatsApp. Não é fácil. Por isso, cada vez mais nós vamos entendendo que o líder, né, dirigente espírita, seja de um grupo, seja de um centro espírita, o que seja, ele vai percebendo que naturalmente ele vai caminhando na direção assim de uma solidão, uma solitude, vamos dizer assim. Porque ele vai sentindo cada vez mais necessidade de ficar a sós para poder raciocinar com clareza, pensar melhor, né? E não se deixar envolver, não é? Principalmente quando são pessoas que nós amamos, que têm muito acesso a nós, elas chegam e elas querem que o seu interesse prevaleça, não é? Nós também fazemos isso. Quantas vezes nós chegamos para um amigo e queremos que aquilo que nós pensamos, que ele pense igual. Ficamos ali tentando convencer, né? Aí, olha aqui, né? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando o espírito aqui já está cansado de dar esse conselho, né? Já cansou, já, porque quando? Ó homens, né? Parece Jesus. Até quando vos sofrerei, né? Olha, Jesus falando isso. Até quando vos sofrerei? E veja, ele diz claramente que ele sofria com a nossa cegueira, né? Porque não é uma cegueira que você nasceu cego, é uma cegueira voluntária, a pessoa fecha o olho, ela não quer ver. É diferente. Não é o ignorante, é aquele que não quer enxergar. Então, quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos, né? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. É aqui que eu chamo a atenção, né? Qual é a orientação cristã, a orientação do Espiritismo? É para que nós olhemos para nós com severidade, né?
Lembrando que severo, né, significa seriedade, né? Vamos dizer assim, esse severo significa olhar em detalhe cada coisa e analisar com frieza, certo? Mas, para com os outros é diferente. Sede, pois, severos para convosco e indulgentes para com os outros. Então, essa que é a orientação. Com o defeito do outro, nós temos que ser doces. Porém, a psicologia hoje, e é a psicologia também que está invadindo o movimento espírita, né? Ela não invade o espiritismo, mas ela invadiu o movimento espírita. Ela é o contrário. Nós vemos a psicologia, ela nos convoca muito a sermos indulgentes com as nossas faltas e sermos severos com os outros. Você tem que ser feliz. É isso que eles falam, porque ela está assentada no materialismo, né? É uma ciência nova, então temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado porque a psicologia atual, ela nos mima, né? Ela, ela nos dá muitas justificativas e não é bem assim, né? Então, porque senão nós vamos ficar sempre ali patinando, né? Sempre encontrando. Você vai num psicólogo, ele vai sempre justificar o que você fez, eternamente. Dificilmente ele né, vai realmente te fazer olhar, né, para algo fora de você. Ele faz você ficar ali, centrado em si mesmo, se olhando e se justificando. Porque ele quer que o paciente fique bem, fique feliz, né? Lembrai-vos daquele que julga em última instância. Que é Deus, né? Que vê os pensamentos íntimos de cada coração. E que, por conseguinte, eu acho isso aqui muito, muito profundo, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Conhece o móvel, ou seja, a, a razão pela qual a pessoa agiu daquele jeito. Tem uma tradução que ela fala assim, lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, releva, ou seja, desculpa, muitas vezes as faltas que censurais, ou condena a que relevais, porque conhece o móvel de todas as ações, ou de todos os atos, que é a mesma coisa. Quem é essa pessoa, né? É Deus, só Ele. Porque Ele sabe, a pessoa agiu daquela maneira e parece condenável aos nossos olhos. Aos nossos olhos, aquilo é condenável. Mas aos olhos de Deus, Deus releva aquela falta. Mas se nós fizermos, Ele vai condenar. E por quê? Porque Ele sabe o que é que está por trás. Nós não sabemos. Falta para nós, nessa equação de julgamento, faltam elementos importantes.
Por isso que nós não devemos julgar. O julgamento, ele não é que você não faça, mas você tem que ter conhecimento de todas as causas, e normalmente nós não temos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, terás, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima. Desânimo significa tirar a alma, né? Pessoa desanimada, ela está sem alma. O rigor desanima, tira a alma da pessoa, afasta, irrita, né? Uma pessoa muito rigorosa, que fica julgando todo mundo, ela é irritante, ela é uma pessoa desagradável. E as pessoas vão se afastando dela também, tem isso também. José. Quem será esse José, hein? Tem uma amiga, ela escreveu um livro sobre todos os espíritos do Evangelho. Quem são eles? Malena, o nome dela. Eu tenho esse livro em algum lugar aqui, procurar, porque ela fala, todos eles, quem eles são. Mas José é um espírito protetor. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, Márcia, essa fala sua aí, do julgamento, né? Aham. Me fez lembrar uma situação que eu vi recentemente. Eu tive que ir à rodoviária comprar uma passagem à noite. E quando eu voltei, eu tive que passar por uma rua, Avenida Paraná. Lá à noite, assim, um pouco complicado, sabe? E quando eu estava passando, eu vi uma mulher seminua. E quando eu passei por ela, me falou algumas coisas, né? Primeira coisa que veio o pensamento, sabe, Márcio? Eu pensando, você sabe como que é a cozinha dessa mulher, o lar dessa mulher? Só Deus sabe, né? Por que ela está ali naquela condição humilhante, né? Condição humilhante, Sim, né? Só Deus. Quem sou eu para falar, né? Quem sou eu para pensar o que quer que seja em respeito à atitude, o comportamento dela? Será que ela tem um prato de comida lá para amanhã pronto, né? sim, Será que ela não tem um filhinho chorando, pedindo pão? E o nosso egoísmo, né? A nossa vaidade, a nossa indiferença, às vezes leva esses irmãos a essas questões. E sim, ainda nós ainda caímos na infelicidade, né, de ver e tomar a posição de juiz, julgar, né? Foi assim uma situação que eu fiquei muito triste, porque realmente eu vi uma situação muito humilhante para o espírito, né? E depois eu fiquei pensando, né? Será que na casa dela não tem uma criança, não tem uma mãe ou idosa, alguém, né? Ou ela mesmo, né? Necessitando de um prato de sim, comida e ela está ali, né? Se colocando naquela situação, né? Para garantir a sobrevivência de alguém ou dela. Então realmente quando Jesus falou, né? Que seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Ele está falando disso, né? A gente vê as coisas, né? Tirar lição, aprendizado, né? E ser complacente, né? Ter compaixão com aquela pessoa, aquele espírito, porque não é fácil. E você falando disso aí agora, me veio essa mensagem, essa situação me veio na cabeça aqui. sim. Nós vemos muito julgamento, né?
das pessoas que tiveram oportunidades e nem se dão conta. É interessante isso, que eles nasceram em lares razoavelmente, né, sem muitos conflitos, tiveram acesso à escola, educação, tal. E, então, fica esse tipo de pessoa, ela não está habilitada para ter uma compreensão de o que é que leva alguém para a rua. Ela não está habilitada. Falta a ela aquilo, o móvel da ação, o que é a causa primária, né? São Vicente, no Evangelho, fala: ide às origens do mal. Né? Ide às origens do mal. E nem sempre nós temos condição de chegar à causa primária. Então, e sempre que nós chegamos à causa primária, nós vamos encontrar exatamente isso. Faltou oportunidade. Às vezes, a própria alma é uma alma primária ainda, ignorante, né? Sem condições, não consegue enxergar o que nós enxergamos graças às oportunidades que tivemos. Então, é isso, né? Aí a indulgência, como ele diz aqui, né? No outro texto, que continua, né? Mas eu acho que nós vamos parar por aqui, está tão tranquilo, né? Tá Não bom. é? Vamos parar, pedir aí para você. Peraí. Se você puder fazer